Jumper iria ser uma trilogia de filmes, e a New Regency juntou alguns dos melhores roteiristas do mercado para o seu primeiro filme. Essa obra fez coisa que nem Gladiador conseguiu. Quase teve Eminem como o seu protagonista e teve até uma série spin-off na internet. Porém, sua sequência foi cancelada. Assim, a pergunta que fica é: como é que um filme que faz tanto dinheiro simplesmente é varrido para debaixo do tapete? Qual é, pessoa? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje a gente vai explorar um caso que é bem curioso lá em Hollywood. Curioso porque Jumper foi planejado para ser uma trilogia de filmes, fez um dinheiro considerável e até chegou a iniciar o desenvolvimento da sua sequência, mas ela nunca realmente aconteceu. E além de tudo isso, esse projeto juntou uma galera que tinha um nome forte na indústria para conseguir fazer essa história toda acontecer, tá? Nada de estagiário ou gente desconhecida ou inexperiente. Porém, essa saga morreu já no seu primeiro filme. Mas como é que isso aconteceu? É o que você vai ver agora. Caso você estivesse morando em Marte, Jumper é um filme de 2008 que adapta bem vagamente o livro do autor Steven Gould. Jumper é o primeiro de uma saga de 3 livros: Jumper, Reflex e Impulse. A história desse filme era sobre o David, um garoto que inexplicavelmente adquire poderes de teletransporte e usa essa habilidade para fugir de um pai abusivo e depois, mais velho, para curtir a sua vida, roubando bancos e viajando para diferentes partes do mundo. Mas as coisas se complicam quando uma organização conhecida como Paladinos passa a caçar o David. No meio disso tudo, o David também conhece o Griffin, um outro Jumper, e eles acabam juntando forças para combater o líder dos Paladinos, o Roland. O pedigree por trás desse filme era altíssimo, tá? A produção era da New Regency e a empresa contratou o Doug Liman, diretor de Identidade Bourne, para ser o manda-chuva dessa produção. O primeiro rascunho do roteiro ficou a cargo do David Goyer, um dos responsáveis pelo roteiro do Batman de 2008, e depois outros 2 roteiristas foram trazidos para rever e ajustar o roteiro desse filme. E geralmente quando o roteiro passa por um monte de mãos é um sinal de alerta. Mas nesse caso aqui, essa reavaliação ficou por conta do Jim Uls, que tinha feito simplesmente Clube da Luta, e do Simon Kinberg, roteirista de Sr. e Sra. Smith e de vários filmes dos X-Men ali dos anos 2000. Ou seja, não era pouca bosta não, tá? Bom, com os Vingadores aqui unidos para fazer esse roteiro, a ideia do estúdio era já iniciar uma grande franquia e fazer 3 filmes para adaptar a história dos livros. Aliás, do primeiro livro, porque os outros ainda não tinham saído na época. Para fazer isso, a produção decidiu aumentar a idade dos protagonistas de 18 para 25 anos, com o intuito de deixar a história mais madura e atrativa, porque eles achavam que muita gente iria ver o filme e pensar que era um produto para crianças. Agora, a New Regency queria uma cara conhecida, e a disputa estava entre o Hayden Christensen, que tinha estrelado as prequelas de Star Wars, e Eminem. O estúdio, que tinha adorado o trabalho do rapper em 8 Mile, estava fazendo pressão para tê-lo nesse projeto aqui. Porém, o diretor bateu o pé e, no fim das contas, o papel ficou mesmo com o Anakin jovem. Com essas pendências resolvidas, a produção do filme iniciou em 2006. As filmagens foram feitas em vários lugares do mundo, como Tóquio, Canadá e na Itália. A ideia do diretor Doug Liman era, inclusive, filmar dentro do Coliseu. Só que tinha um probleminha aqui. Quando o Gladiador quis filmar lá dentro do Coliseu, a resposta do governo italiano foi bem clara. E é mais do que proibido. Código Canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Porém, contrariando todas as expectativas e fazendo algum tipo de mágica, o diretor fez com que ele conseguisse acesso ao monumento e pudesse realizar as filmagens lá. Imagina a cara do Ridley Scott vendo essa parada. Bom, para poder filmar lá, a equipe teve que seguir umas regrinhas básicas. Eles tinham que manter os equipamentos longe do chão, não podiam usar nenhum tipo de luz artificial e tinham que fazer tudo rápido, porque tinham apenas cerca de 45 minutos para filmar de manhã e no final da tarde, para não atrapalhar o público do Coliseu. E com exceção de alguns acidentes de set, as filmagens não encontraram nenhum tipo de problema maior, como troca de staff, refilmagens e outras adversidades, geralmente características desses filmes que não fazem o sucesso esperado. O filme acabou custando 85 milhões de dólares e estreou em julho de 2008, junto de As Crônicas de Spiderwick. E já no seu fim de semana de estreia, arrecadou 27 milhões. Na sua totalidade, o filme acabou arrecadando 225 milhões de dólares, ou seja, fez um dinheiro significativo pro estúdio. E desse jeito, a sequência era apenas questão de tempo, né? Não comemora não, rapaz, baixa a bola. Mas então, o que é que aconteceu?
Bom, de maneira geral, o que os estúdios querem mesmo saber é se o filme vai fazer grana ou não vai. E Jumper até fez, mas ele teve alguns outros probleminhas que brecaram a sua sequência. O primeiro e mais óbvio foi a recepção desse filme. O longa foi muito mal recebido e tem terríveis 15% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. Praticamente a mesma coisa do filme de 2008 da Múmia, que você provavelmente nem sabia que existia. E claro, sendo uma adaptação de livro, a galera que conhecia o material fonte foi assistir e simplesmente não entendeu o que estava acontecendo. Muita coisa foi mudada e eu não vou passar por todas as diferenças, mas só para vocês terem uma ideia. Os grandes antagonistas do filme simplesmente não existem no livro. Essa coisa toda de paladino foi inventada pro filme. Além disso, o Griffin, o outro personagem principal que também se teleporta, também foi inventado e não existe no livro. Ele foi criado apenas pro longa-metragem. Bom, ainda que tivesse inventado coisas, o filme poderia ter sido bom. Mas a narrativa foi muito criticada por ser corrida, superficial e, apesar de um grande potencial, ter muitas pontas soltas. Por exemplo, o filme não explica por que os paladinos querem matar os Jumpers. Tudo que o Roland fala é que, mais cedo ou mais tarde, os Jumpers sempre viram malvados, baseado em nada, em coisa nenhuma. O protagonista David também dá um vislumbre de que vai passar a usar os seus poderes para o bem e deixar de ser um moleque egoísta, mas acaba que ele nunca faz isso. Ele também salva a vida do seu pai abusivo, ou pelo menos teoricamente, porque o pai é largado no hospital e a gente nunca vê o que realmente aconteceu. Além disso, o Griffin é deixado preso no poste de eletricidade e a gente nunca descobre o que é que realmente aconteceu com ele. E se você estiver se perguntando por que tantas pontas soltas, a resposta é bem simples. Porque eles tinham a intenção de amarrar tudo isso nos outros dois filmes. O produtor Lucas Foster chegou a mencionar isso em entrevista. Segundo ele, as ideias ficaram tão grandes que não caberiam em 1 ou 2 filmes. Elas precisavam evoluir ao longo de pelo menos 3 filmes. Ou seja, tudo o que ficou faltando ou foi mal desenvolvido em Jumper foi porque o estúdio queria desenvolver ao longo dos outros 2 filmes. Quase como se Jumper, um filme solo, fosse simplesmente Jumper Parte 1. Gente, faz tudo no mesmo filme, pelo amor de Deus. Bom, além disso, Jumper ainda ia encarar 2 outras repercussões negativas que iriam ajudar a inviabilizar a nova sequência, apesar da grana feita. A primeira era que o Hayden Christensen era a cara dessa franquia, e o cara já amargava uma rejeição na época por conta do trabalho dele nos filmes de Star Wars. Provavelmente, fora o Jar Jar Binks, ele era o personagem que mais recebia hate dos fãs. Então, simplesmente, ele não tinha um rosto que chamasse a atenção de maneira muito positiva. Eu não tô falando que ele é péssimo, tá, gente? O que eu tô falando é que dentro da percepção da cultura pop, de Hollywood, ele não carregava um nome de peso nem pelas suas atuações e nem pelos trabalhos nos quais ele estava envolvido. E a outra repercussão negativa foi o videogame. Pois é, Jumper teve um jogo lançado em 2008 chamado Jumper: A Griffin's Story, publicado pela Brash Entertainment e que, adivinha, foi um tremendo fracasso e desagradou praticamente todo mundo. O jogo foi acusado de ser só uma maneira desesperada de arrancar dinheiro do público surfando na onda do filme. O valor da sua produção era baixo, a gameplay era incrivelmente monótona e a história era um complemento do filme. Ou seja, você obrigatoriamente precisava ter assistido ao filme para entender o que estava acontecendo no jogo. Ou seja, para jogar o jogo você precisa assistir o filme e para entender o filme você precisa esperar os outros 2 filmes que estão para sair. É quase que um esquema de pirâmide, tá ligado? Apesar de tudo isso, a sequência chegou a estar em momentos iniciais de desenvolvimento e já existiam algumas ideias para ela. Em 2010, o Hayden Christensen chegou a dar entrevista, dizendo que eles estavam em conversas para iniciar a produção e que eles iriam dar um tom mais sombrio para a trama. A ideia inicial seria da mãe caçando o seu filho e talvez a irmã dele também se envolvesse nessa história. Outras ideias em desenvolvimento eram a possibilidade dos Jumpers se teletransportarem para outros planetas através do tempo e de outros personagens que não nasceram com essa habilidade aprenderem a fazer isso. O diretor Doug Liman chegou a dar entrevista dizendo que de todas as obras que ele dirigiu, Jumper era aquela que trazia um sentimento de arrependimento nele. Ele disse assim: "Não é segredo que, de todos os meus filmes, Jumper é aquele em que guardo alguns arrependimentos criativos. Sinto que poderia ter feito melhor. É algo que me incomoda." Desse jeito, todo esse bololô de repercussão negativa do filme, do jogo e do ator principal deixou os executivos com receio. Eles simplesmente não acreditavam que uma sequência, que seria inevitavelmente caríssima, conseguiria fazer barulho positivo o suficiente
suficiente para que eles tivessem o retorno financeiro que eles queriam. Jumper simplesmente não conseguiu angariar um público cativo grande o suficiente para garantir que a trilogia conseguiria se manter em pé até o final. E assim, o segundo filme nunca foi aprovado pelos executivos. E cara, é muito louco pensar como tinha gente talentosa aqui nesse projeto e que eles se juntaram e mesmo assim, sem nenhum grande problema de produção, as coisas não fluíram como deveriam. Bom, é verdade que essa sequência não aconteceu, mas você sabia que existe uma série desse universo aqui na internet? Em 2018, uma série spin-off foi lançada no YouTube Premium, chamada Impulse, e ela não é bem uma adaptação ou um reboot, mas uma nova história baseada no universo de Jumper. A série teve 2 temporadas e o próprio Doug Liman esteve envolvido na sua produção, e pelo que eu vi pesquisando online, a galera curtiu, tá? Porém, infelizmente, a série foi cancelada em 2020 e parece que ela estava programada para ter uma 3ª temporada, ou seja, mais uma obra sem um final adequado. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link pro primeiro episódio dessa série aqui na descrição, já é? Agora, retomando aquela recepção pavorosa de Jumper, o filme era tão ruim assim? Cara, eu até acho que esse filme dá pra divertir pelo seu conceito, mas é tanta coisa mal explicada e mal desenvolvida que deixa ele numa situação complicada. Por exemplo, eu acho a história dos paladinos horrível, porque a explicação deles é que todo Jumper acaba fazendo o mal e que só Deus deveria ter esse poder. Mas nunca é explicado por que eles acreditam nisso. Nunca é trazido qual é a filosofia ou a moral dessa instituição milenar, sabe? E a maioria das coisas desse filme poderiam ter sido resolvidas de maneiras simples, mas o roteiro tem que forçar os personagens a serem burros para que a problemática exista. Por exemplo, o Griffin sabe sobre os paladinos, sabe sobre os equipamentos deles e que o rastro do David coloca ele em perigo, mas ele nunca pensa em explicar nada sobre aquilo para o David, exceto lá no final do filme. E cara, se esses Jumpers são caçados há milênios, não tem, sei lá, uma organização que sirva como suporte, como ajuda, como resgate? E se não tem, por que é que não tem? Assim, eu acredito que esse seja um filme que tem muitos conceitos, muitas ideias do que ele quer ser, mas que acaba executando tudo de maneira muito rasa, muito superficial. Eu honestamente acho que esse filme precisava de uns 30 ou 40 minutos a mais para desenvolver tudo com mais calma. Tanto os personagens quanto as relações entre eles, como por exemplo a do David com o pai e com a mãe, e pra gente poder se aprofundar mais nos conceitos dos paladinos, dos Jumpers, enfim, de tudo. No fim das contas, Jumper tinha um tremendo potencial, e diferente de outras produções que a gente já falou aqui no canal, que passaram por dificuldades de produção e decisões de executivos inacreditáveis, como por exemplo a Bússola de Ouro, essa saga aqui tinha tudo pra ir bem. Mas esse é um caso esquisito, em que mesmo juntando uma galera com um nome pesado e experiente, passando por uma produção tranquila e ainda assim fazendo dinheiro, quis o destino que Jumper 2 nunca tivesse visto a luz do dia. Antes de você, deixa aí nos comentários se você gostava de Jumper e se ficou mesmo faltando uma sequência, ou se realmente depois daquele filme não dava mais pra salvar essa franquia. E se você curtiu esse vídeo, não deixa de conferir outros que tem aqui no canal, em que eu falo de outros filmes que poderiam ter chegado muito mais longe, mas que por decisões dos executivos acabaram sendo varridas para debaixo do tapete. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!